Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia. Agora vocês devem ter percebido que houve um corte, então a gente está no dia seguinte. Inclusive é aniversário da Paula, então vou desejar aqui os parabéns, né, pelo teu Obrigada. aniversário. Como tu falasse, né, até no dia do No- aniversário a gente trabalha igual. Então, parabéns aí, né? Muito sucesso, felicidade, saúde, que é muito Obrigada. importante. E Verdade. tu continue influenciando aí a vida de muitas pessoas também, né? E eu separei algumas perguntas para que a Paula possa responder agora nessa segunda parte, né? E, primeiramente, a gente gostaria de falar sobre procrastinação, né? Como evitar lidar com isso, para independente o que a pessoa esteja passando e a área que ela lida, né? O que tu diria sobre a procrastinação? Assim, né? Eu não sou uma pessoa que procrastino quase nada na minha vida, né? A gente não pode dizer nada porque a gente não deve generalizar, né? Mas como dizia minha mãe, eu sou uma pessoa que eu não esperei nem pra nascer. Então, eu nasci prematura, então ela usava muito essa expressão. Mas eu acho assim que eu até tenho que fazer o contrário, eu tenho que me exercitar pra ter paciência de esperar, porque nem tudo depende só da gente, né? Eu acho Uhum. que principalmente no ambiente de trabalho, é, existem funções e às vezes o que tu vai realizar Obrigações, né? é o que tu vai realizar depende muitas vezes de alguma atitude de alguém, né? De um movimento de outra Uhum. pessoa. E aí eu tenho que trabalhar um pouco segurar essa minha ansiedade, porque pra mim eu sempre elejo prioridades, como meu pai também me ensinou, né? Na vida a gente tem que eleger prioridades, mas eu tento atender o mais rápido que eu posso e da melhor maneira que eu posso. Nem sempre a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? Tem determinadas atividades que a gente tem dentro do trabalho, da profissão que a gente escolhe, que a gente não gosta de realizar, né? Mas a gente precisa. Então, se tem que fazer, vamos fazer, vamos fazer da melhor forma que a gente pode, Uhum. independente de gostar ou não. Mas quanto à procrastinação, assim, então, eu sempre penso que a gente planeja bem alguma coisa que a gente vai fazer, independente do que a gente decida fazer. Vou fazer uma dieta, vou começar academia, vou começar a jogar beach tênis, tudo isso, quando eu me proponho, eu vou começar, eu vou começar. E eu faço, Uhum. né? Então, assim, a gente se programa, ok? E isso leva talvez algum tempo. Isso não significa que seja uma procrastinação, é um planejamento. E eu acho que tudo que a gente vai iniciar na vida tem que ser pensado. Claro, eu dei exemplos bem simples, né? Uhum. Começar uma dieta, começar uma academia, começar a acordar mais Às vezes um cedo. trabalho, uma tarefa, né? Exato. Mas isso se aplica também assim, ó, vou abrir um negócio. Ou vou casar, né? Que são decisões que Sim. mudam tanto a vida de uma pessoa. Vou ter um filho. Então, são tudo decisões que de fato vão mudar muito a tua vida. Então, Uhum. e por isso tem que existir um planejamento. Isso não significa que seja procrastinar, seja planejar. Estou disposta a fazer algumas concessões, estou disposta a investir meu tempo, a minha vida, o meu dinheiro, a minha saúde, o meu sono, né? Então, tudo isso vai influenciar de forma direta na vida das pessoas. Então, a gente planeja e a hora que a gente tem que realizar, a gente não pode esperar demais, porque eu acredito no time. Eu acredito no Uhum. time. Muitas pessoas perderam pessoas que amam por Uhum. perder o time. Muitas pessoas resolvem ter filhos muito tarde e aí descobrem que tem algum problema, enfim, Ou aconteceu pior comigo. ainda, deixa de dizer algumas coisas, né? E Exatamente, aí, exatamente. às vezes por orgulho, tu não Aham. leva. Eu vou esperar o momento certo pra É. falar, vou. E aí quando vê, pode ser tarde demais. Não por morte, não por isso, Sim, mas por mas. outras razões, Eles né? razão. Então eu acho assim, ó, que o ideal é planejar e botar a cara, como diz, né? Aham. Bota a cara e vai. Se for pra não dar Vai com medo certo, mesmo. é isso aí. Se for pra não dar certo, que não dê logo. Porque o tempo tá passando. E às vezes é tarde demais para recomeçar. Não assim, nunca é tarde para recomeçar. Mais ou menos, é uma frase assim que é um chavão, né? Nunca é tarde Uhum. para começar. Mais ou menos. Tem coisas que sim, a gente sabe que a vida real
tem coisas que de fato é um pouco tarde para começar. Não que a gente não deva tentar, né? Sim, mas sim. a gente sabe que o caminho vai ser mais árduo, mais difícil, mais penoso. Então, assim, eu acho assim, planeja e vai com medo mesmo. E é isso aí, a gente tem que arriscar. É só quem arrisca que vai ter a chance de... Porque se a gente fizer sempre a mesma coisa, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. A gente tem que tentar fazer algo diferente para ter resultados diferentes. E acredita em si mesmo. A gente tem que acreditar na gente. Todo mundo é capaz. Tem que querer. Ontem eu falei, né, que vocação a gente faz. E isso eu ouvi da minha primeira chefe quando eu fiz um estágio. E ela me disse isso. Que quando eu estava saindo da área do direito do trabalho, né, que foi quando eu estagiei no escritório trabalhista, depois eu quis passar para a área tributária para me familiarizar, né, com essas questões, já que eu tinha escolhido essa área para minha vida, né. E aí eu disse para minha chefe da época, eu disse assim, eu não sei se eu vou ter vocação, mas eu preciso tentar. E ela me olhou e disse assim, vocação a gente faz. Se é o que tu quer, tu vai conseguir. Porque a gente faz. E é muito treino, é muita dedicação, é muito empenho, a gente faz acontecer. Tem gente que tem aquele dom natural, né? Aquele brilho que a gente diz, a pessoa é iluminada. Já nasce com tem. aquilo, né? Mas se a gente não tem, a gente vai atrás. A gente vai fazer acontecer. Perfeito. E o que tu diria, eu escuto muito o pessoal falando ainda no tema procrastinação, né? Que existe a diferença de procrastinar e da preguiça, que às vezes não necessariamente é uma preguiça o fato de tu procrastinar. Às vezes uma determinada tarefa é porque tu não tá na área que tu realmente gostaria de atuar, ou de repente é algo que tu não gosta de fazer, não necessariamente na parte de trabalho, assim, mas alguma área. Tu teria alguma opinião, assim, sobre procrastinação versus preguiça? Ou de tirar uma ideia do papel, né? De repente é uma insegurança, alguma coisa nesse sentido. Esse é o ponto. É aí que eu acho, sabe? Eu acho que a procrastinação, ela também tá muito ligada à insegurança. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. O meu pai, o Dr. Herbert também, né? Eles falavam muito para eu ministrar cursos. Porque eu sempre fui bastante extrovertida. Então eles achavam que eu poderia ser uma boa instrutora. E eu não queria. Eu não queria, porque a minha referência era o Dr. Prates, era o meu pai, que pra mim era uma sumidade no assunto, né, de CMS, ISS, PI, quem fez treinamento com ele sabe, assim, o quanto ele era muito bem conceituado, muito respeitado nessa área, né. E o Dr. Herbert, que sempre foi fantástico também, e tinha também na época o Dr. Rodrigo, da área trabalhista, que era ótimo instrutor, a doutora Seila, que sempre foi para mim também uma inspiração. Uma referência. Então eu dizia, quem sou eu na fila do pão, né? Não, eu vou ficar aqui por trás dos bastidores e... Não, jamais, eu não tenho esse conhecimento, eu julgava, sabe? Aquela coisa assim da gente, claro, eu era jovem, então a gente, pra mim foi o contrário, eu arriscava menos quando eu era jovem, talvez por não ter uma confiança em mim, porque a minha régua era muito alta, né? Sim. Então eu não queria de jeito nenhum. E eu só fui ministrar curso quando meu pai faleceu, porque tinha uma turma em andamento, né, e que o pessoal já estava vendendo os nossos treinamentos, que um curso de extensão, uma especialização, e já estava sendo vendido esse treinamento. E aí o Dr. Herbert e o Dr. Rodrigo na época disseram assim, Paula, tu vai ter que assumir. E eu disse, ui, não, como assim? Logo não quero, não tô pronta. Como tu não tá pronta? Tu é super inteligente, tu estuda, tu te dedica, ninguém lá vai saber mais do que tu. Tu tem que pensar isso, que por mais que a pessoa seja controller da Gerdau há 30 anos, e de fato aconteceu isso, ninguém vai saber deste assunto, tu és especialista. Tu és doutora neste assunto. O famoso autossabotamento, né? Exato. Então tu és doutora nesse assunto, sim. Ninguém vai saber mais do que tu. E eu fui, de novo, pra fogueira. Botando a cara a tapa. De novo, né? Assim como eu comecei na consultoria, eu comecei na área de treinamentos da mesma forma. Tipo, me empurraram e fui. Sim. Tinha um outro instrutor, mas eles queriam que eu iniciasse o treinamento, que eu abrisse e tudo mais. E eu fui
E tinha um consultor que estava iniciando na época, que assistiu todo o meu treinamento, né? Então eu acabei ministrando ele do início ao fim, dessa vez. E quando chegou na última aula, o pessoal, eu comecei a agradecer e tudo mais. E aí o pessoal levantou, me aplaudiu. E eu fiquei, assim, muito emocionada. Daí eu comecei a chorar. E aí eu disse, ai, pessoal, eu vou ter que confessar uma coisa pra vocês. Aí eu falei, isso é meu primeiro treinamento. Eu nunca tinha dado aula, vocês são as minhas cobaias. Eu agradeço o acolhimento. Aí falei que meu pai tinha falecido e tudo mais, e que aquilo era uma experiência pra mim, que eu não queria de jeito nenhum, porque eu tinha medo. Então eu procrastinei durante uns 2 anos que eles estavam insistindo para eu ministrar cursos. E eu procrastinei por insegurança, por não acreditar na minha capacidade de transmitir. Porque não era nem assim, eu não tenho conhecimento suficiente. De fato, não era, porque eu sempre me dediquei muito, assim, né? Mas eu não tinha segurança de que eu ia conseguir transmitir o meu conhecimento de uma forma didática, né? Eu tinha medo das perguntas que pudessem me fazer, que eu não ia saber responder. E não tem problema nenhum, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Claro. Hoje em dia, passados 15 anos que eu iniciei na aula, se alguém me faz algum questionamento que de fato eu fico em dúvida, eu digo, olha, eu vou verificar isso pra ti, e a aula que vem eu te dou um retorno, ou como é online hoje, né, ali pelo próprio chat mesmo, a gente responde, pelo WhatsApp, no grupo da turma, tudo mais. Mas isso não é demérito. Isso também é uma coisa que a gente tem que ter consciência. E é um jogo de cintura, né? E a gente tem que ter consciência, assim, eu não vou abrir uma empresa porque eu não sei tudo sobre ser empreendedor ou sobre o meu negócio, mas a gente tem que saber o máximo que a gente puder, tem que fazer o melhor que a gente pode e não se cobrar demais. Com aquilo que a gente tem, eu escuto muito falar isso, né? Fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Isso, né? Então, assim, vai ter coisas que vocês não vão saber? É natural, em tudo é assim. Então, por mais que eu esteja no mercado aí há 20 e tantos anos, atendendo cliente e dando cursos, estudando, me especializando, né? Mesmo assim, vão ter coisas que vai surgir uma dúvida, porque nem tudo é o que nem tudo é exato. A gente trabalha também com a parte do direito, com legislação, com interpretação, e as interpretações mudam. E isso é em tudo. Isso é em tudo, não só na minha área, né? Então, medicina, tudo muda. Eu vou abrir um salão de beleza. Muda a técnica de mexer no cabelo, as tinturas. Então, a gente nunca vai saber tudo. Se você esperar para saber tudo, para abrir o seu negócio, para casar ou para ter filho, a gente procrastina demais. Sim. Então a gente tem que, eu tô segura, eu planejei, eu vou quebrar a cara em algumas vezes, vou precisar de ajuda, pedir ajuda é muito importante. E tá tudo certo. E reconhecer, né, que a gente precisa dessa ajuda, né? E uma dica também que é muito importante, eu acho, não centralizar tudo. Se cercar de pessoas das quais tu possa confiar, pessoas das quais tenham competência para assumir algumas demandas, né? Porque eu também, uma tendência que eu tinha também é ser muito centralizadora. E a pandemia me ensinou a delegar. Poxa, eu me cerquei de pessoas que eu confio muito, pessoas extremamente qualificadas, e isso fez com que eu tivesse conforto. E a gente precisa se cercar de pilares fortes, porque a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Isso serve para dentro da casa da gente, porque isso serve para a empresa da gente, isso serve também para tudo na vida, né? A gente tem que delegar, saber que a gente não é a Mulher Maravilha. Sim. E quanto à zona de conforto, como é que é essa experiência de sair da zona de conforto, seja do ambiente de trabalho, né, se a gente puder aprofundar, né, nesse aspecto, assim, o que tu diria? A gente tem que sair da zona de conforto. Isso é uma coisa, assim, que eu leio muito, assim, eu gosto muito de leituras diversas. Já indica pra nós aqui que tu lê depois, então. Eu leio bastante coisas, assim, bem diversas, assim, desde romances, a suspense, a autoajudas, assim, nesse sentido de te dar aquele gás,
né? De vamos lá, acredita. Eu gosto muito, assim. E livros mais técnicos, assim. Adoro bastante, assim. Então eu vejo muito o clima que eu tô, né? Ai, tô com a minha cabeça cheia, vou ler um romancezinho pra tirar a minha cabeça do foco. Porque a minha cabeça trabalha muito. Então eu acho que a gente tem que... O livro ajuda a focar numa coisa só. E às vezes a gente precisa de algo leve, né? Mas, como a gente estava falando, a questão dos medos, né? Até dessa questão de sair da zona de conforto. Da zona de conforto, né? É isso, né? Eu acho que quando a gente tem medo, a gente não sai da zona de conforto. A gente fica muito ali, aqui tá bom pra mim, aqui eu consigo controlar. A gente precisa muito disso pra ficar mais confortável mesmo, né? Pra ficar mais se sentir autossuficiente. Só que assim, a gente precisa sempre sair da zona de conforto. Isso faz parte da evolução do ser humano. Pra gente evoluir, até assim, coisas como eu disse que eu gosto de ler e que eu já ouvi falar, até assim, ó, é um dia frio, eu não vou, hoje eu não vou treinar porque tá muito frio, hoje eu vou ficar em casa, porque eu mereço, porque eu treinei ontem. Não, a gente não pode trabalhar com o auto-merecimento, a gente não pode muito isso, né? Claro, isso existe, mas eu digo assim, trabalhar muito isso, porque a gente sempre vai merecer. A gente sempre vai merecer. De alguma forma, a gente sempre vai encontrar o nosso alento para que, eu mereço. Ontem eu comi demais. Mas em compensação, eu treinei ontem. Pesado. Eu treino pra sabe? isso. Entendeu? Então, a gente tá sempre encontrando algo que justifique o que a gente vai deixar de fazer que a gente deveria. Então eu acho que a gente sai da zona de conforto sim, a gente vai pro frio, a gente põe o pé gelado na areia quando a gente vai jogar beach tênis, sim, pra fazer a gente correr, se esforçar mais. A gente arrisca, a gente sai da zona de conforto pra ter um resultado que nem sempre vai ser o melhor. Pode ser que dê errado, mas a gente arriscou, a gente tentou e é só assim que a gente vai evoluir, de fato. Então eu acho que a gente tem que sim sair da zona de conforto todos os dias um pouco. Legal. Tu fala muito do beach tênis, né? Que é uma esporte que tu gosta bastante. O que tu acha que o beach tênis ou algumas outras áreas que tu possa fazer, assim, influencia no trabalho, na parte criativa, né? A gente sabe que influencia, mas eu queria que tu contasse um pouco a tua experiência, né? Sim. De repente tem um dia que tu gostaria de ir, não consegue ir, isso influencia no teu trabalho, no teu desempenho? Influencia sim. Porque é lidar com as frustrações, né? E eu acho que é tão importante, assim, no dia a dia. É aquilo, é a prova de que nem tudo a gente consegue controlar. E a gente, normalmente a gente quer ter o controle de tudo e nem tudo a gente pode controlar, né? Então, vai ter dias assim que tu não dormiu bem, vai ter dias que tu não te alimentou direito, vai ter dias que tu tá preocupada com o trabalho e tu não tá focada no jogo. E aí tu diz, não, aqui eu não vou resolver o problema que eu tenho no meu trabalho. O problema que eu tenho no meu trabalho, eu só vou resolver amanhã, porque agora são 7, 8 da noite e não adianta, eu já tentei de tudo hoje e hoje eu não consigo mais resolver. Não adianta fritar o cérebro, Não né? adianta. Eu preciso focar no que eu estou fazendo. Então é um excelente exercício, porque na vida é assim, né? Se eu tenho um filho doente, mas eu preciso focar no trabalho, porque ninguém tem nada a ver com isso, então isso é um excelente exercício. E um outro exercício que é muito bom também, a questão do esporte, ou é a questão de tu depender da outra pessoa para tu alcançar um bom resultado. Porque é um jogo de dupla. Então não depende só do teu desempenho. Eu trabalho em equipe daí, né? Trabalho em equipe. Por isso é muito bom esse esporte que não é individual, né? E isso eu tentei fazer com a minha filha. Minha filha fazia ginástica artística. E eu disse, quem sabe a gente vai para um vôlei, onde é um trabalho em equipe, onde o resultado não vai depender só de ti. Eu acho que é importante, desde criança, tu já ter essa visão, porque a criança não sabe lidar muito com a perda, com as frustrações, né? Sim. Então a gente começa a trabalhar isso muito cedo para aprender que a vida, a gente não controla tudo. E a gente tem que aprender que vai dar errado, a gente vai chorar e o teu resultado não vai mudar se tu ficar sofrendo. Então, cabeça erguida, vambora, vamos de novo, porque não é a dor da perda ou a dor do que deu errado que vai fazer com que as coisas se alterem. Não, é alguma atitude da gente, né? Então, no jogo a gente tem isso também.
para agregar a vida. Eu vou depender do empenho do meu companheiro, nós vamos jogar em equipe, nós vamos sentar, nós vamos conversar, vamos traçar estratégias, e não é um jogo apenas de habilidade, é um jogo de estratégia. E a vida é assim. A vida a gente tem que ser estrategista, a gente tem que fazer do limão uma limonada, a gente tem que saber a hora de tirar o pé, saber avançar, planejar e não procrastinar, né? E isso tudo linka, né? Querendo ou não, né? Não, bem bem interessante essa reflexão, assim. Então, tu diria que teria alguma outra atividade que tu faz além do beach tênis? Porque a gente pensa muito assim, né? Que a gente não consegue controlar. Mas a única coisa que a gente consegue controlar, na verdade, é como lidar com essa frustração, né? Aquela ansiedade. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Sim. Que é a única coisa que a gente poderia controlar, né? Digamos assim. Sim. Tem alguma outra atividade que tu faz além do beach tênis? Que tu consegue, assim, não digo sair dessa realidade, mas ajudando a controlar isso, aquela ansiedade, né? Já que a gente não consegue controlar outras coisas. Sim. Eu faço academia, né? Academia, de fato, depende só de mim. Então, são pra ver como são dois mundos, né? Sim. Dois exercícios bem... depende só de mim. Os resultados dependem de mim. O meu foco, não só o treino, a alimentação e tudo mais. E é aquilo que a gente sempre diz, né? Que a gente sabe onde a gente erra e a gente vai lá e erra de novo. Então é tipo, não adianta só treinar, eu preciso me alimentar de forma adequada. Ai, mas eu gosto tanto de doce. Meu Deus, o doce é a minha perdição, como eu digo, é o meu pecado. Então eu sei que eu peco aí, mas aí a gente começa a tentar se convencer de que, ai, mas eu jogo, eu treino quase todos os dias, praticamente todos os dias, eu faço tudo tão certinho, eu mereço um doce. Eu não bebo, eu não como fritura. Eu mereço. Gente, comida não é prêmio. Isso uma nutricionista me disse uma vez. Eu disse assim, ó, por que durante a semana eu consigo me controlar super bem, como muito, muito certo, até se tem um aniversário, alguma coisa, a minha cabeça sabe que mesmo que eu tenha um aniversário durante a semana, eu não vou sair fora. Mas fim de semana é um show de horrores, né? A gente já abre a porta. Mas assim, é importante ter o equilíbrio também, pá, né? né? E ela me falou isso, e isso também ficou muito forte na minha cabeça. Ela disse assim, ó, porque tu pensa que a comida é um prêmio. Se eu me comportei tanto durante a semana, eu mereço comer. Não, comida não é prêmio. Comida é pra gente ficar de pé, pra gente ter energia. Comida não sobreviver, né? Exatamente. Então não é assim. E, inclusive, pros filhos da gente também, né? E se tu te comportar, eu te levo pra comer McDonald's. Se tu for mal na prova... Muita gente deve estar se identificando agora. Se tu for mal na prova, eu não vou te dar aquelas balas que tu me pediu. A gente não deve premiar a criança com comida e nem punir com comida. Sim. Porque isso, né, inconscientemente já vem te trazendo ao longo do tempo essa questão de que eu fazia comigo. Eu vou comer fim de semana porque eu mereço. Então, inconscientemente, então premiem os filhos de vocês com outras coisas. Eu vou te deixar ficar mais tempo no celular, que seja, não é o ideal, mas que seja. Eu vou te levar numa praça pra brincar. Uma amiguinha pode dormir aqui em casa. Qualquer coisa que seja de fato um prêmio, né? Não a comida. Não a comida. Perfeito. Fugindo agora um pouco dessa parte mais pessoal, digamos assim, né? Mas ainda dentro, né, das tuas opiniões, a gente separou uma outra pergunta que seria o seguinte, falando de uma empresa, né? Como que uma empresa, uma organização, ela pode se preparar com a parte fiscal, quando ela sabe que é o momento certo de contratar uma consultoria também, né? O que tu diria e aconselharia, assim? Assim, ó, eu vejo que a parte de consultoria de uma empresa, né? Ela é como se fosse o plano de saúde das nossas vidas. Eu acho que eles andam muito juntos. Eu acho que desde o momento em que a gente decide empreender, desde o momento em que a gente decide o negócio que a gente vai abrir, a gente já tem que contratar uma consultoria. É uma coisa que ela anda junto. Então, é que nem quando a gente resolve ter um filho, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer um plano de saúde para essa criança. Porque não tem como a gente viver sem.
Porque desde o momento que tu vai abrir uma empresa, tu vai consultar um contador, esse contador vai te orientar de que forma tu vai fazer o teu contrato social, ele que vai na junta comercial fazer isso para ti, ele que vai abrir o teu CNPJ, a tua inscrição estadual, e esse contador, ele está auxiliado por uma empresa de consultoria. Então, tanto a empresa quanto o escritório contábil, eles têm uma consultoria. De fato, não tem como, né, a gente saber tudo que acontece, tudo que muda, não tem como tu operar o teu negócio sem alguém que te auxilie. É aquela questão da gente pedir ajuda, a gente não consegue fazer tudo. Então, eu acho assim, ó, de suma importância, principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil, onde é um desafio empreender nesse nosso país. Porque desde das questões tributárias, até para a gente decidir o nosso regime de tributação, a gente tem que entender de impostos. Para saber, daqui a pouco eu vou ser optante pelo Simples Nacional, mas não vale a pena tributariamente. Não é toda empresa, toda atividade que vale a pena ser optante pelo Simples. E isso só quem pode te ajudar é o teu contador que tem uma empresa de consultoria ou uma empresa, né? Eu vou começar com uma empresa grande, né? E eu quero ter a minha assessoria também, que me ajude, não só o meu contador, porque eu, como dono da empresa, eu quero ter propriedade, eu quero ter conhecimento para conversar com o meu contador. Não posso pôr tudo nas mãos de uma pessoa também, né? Então é importante que a empresa tenha uma assessoria, que o escritório contábil tenha uma assessoria também, né? Perfeito. Vou fazer uma outra pergunta então aqui que eu separei, que seria o seguinte: quais são os principais riscos e consequências de não cumprir corretamente com as obrigações fiscais e tributárias? O que tu diria? Eu diria, meu Deus. Senta e chora, não, brincadeira. Meu Deus. Porque assim, né, o risco que se corre é muito grande. No momento em que a gente não planeja, não busca fazer corretamente o que está na legislação, fazer com que o recolhimento dos impostos seja correto, no mínimo mais próximo da realidade, né? O risco que se corre é muito grande. Porque hoje, com as obrigações acessórias todas em meio digital, né, a gente chama o Big Brother fiscal, né? Porque tudo que a gente faz, todas as vendas realizadas ou saídas de mercadorias, tudo isso ela fica registrado na Receita Estadual, na Receita Federal, cruzamento de informações, é muito arriscado mesmo. E a gente tributar uma mercadoria de forma errada, né, equivocada, nem sempre é proposital, às vezes é por falta de conhecimento, Pode acontecer, né? Claro, acontece, né? Desde o momento em que eu classifico uma mercadoria errada, porque olha quanta novidade a gente tem aí, né, no mercado, quanto produto novo surge, quanto serviço novo surge. E no momento em que eu pego uma mercadoria e ela é classificada de forma equivocada, desde a base eu já começo a tributar ela de forma errada. E aí no momento em que eu faço a informação, que é a minha obrigação acessória, já com todas essas informações de forma equivocada, e a Receita lá, ela tem essa informação de só, esse aqui tá tributando errado. Isso é uma multa, gera uma multa muito alta. Se for configurado sonegação fiscal, até cadeia. Então, assim, o que nós fazemos, sempre que a gente contrata um consultor, a gente diz isso. Olha, o que tu vais fazer é de grande responsabilidade. Porque a gente está lidando até com a liberdade das pessoas. Que é o teu bem mais precioso, é a vida e a liberdade, né? Então, é muito arriscado e as multas, de fato, são muito altas. Então, tem empresas que acabam fechando por causa dessas multas, em decorrência de multas exorbitantes. Então, olha, é como eu falo, né? Vou abrir uma empresa, eu tenho que ter uma assessoria, eu tenho que ter uma consultoria, eu tenho que ter um bom contador, eu tenho que me calçar disso para não ter tomado uma atitude errada, né? Não ter tomado uma decisão errada. Se daqui a pouco tu tá lá na tua zona de conforto, onde tá tudo certo, tu não procrastina, resolve sair da zona de conforto e, meu Deus, tu perde tudo que tu tem. As pessoas às vezes investem tudo que tem para abrir um negócio.
conversa lá com a sua esposa, com o seu marido e diz, vamos vender a casa, vamos vender o carro, vamos investir tudo porque eu acredito no meu negócio. E a pessoa de fato, ela tem conhecimento, ela tem gana, ela tem garra, ela tem aquela luz que a gente gosta muito de dizer, né? E ela não se preparou, que é a parte do planejamento, ela não teve um se plano cercou B, né? e não se cercou de pessoas que possam auxiliá-la de forma correta. E aí elas perdem muito mais que um sonho. Elas podem perder até seu casamento, elas, enfim. Olha, uma série de consequências, né? É muita coisa em jogo, Muita né? coisa em jogo. E a quem, assim, pros leigos, né? A quem que se paga essas multas? É Pra pro quem? governo, a gente paga pro Diretamente governo. pro governo. Porque o que acontece, né? O governo, ele tem... A gente diz que é o nosso sócio, né? Porque hoje, se a gente colocar aí Nada é nossa, numa né? balança, sou eu e o Herbert somos sócios. O governo é o nosso terceiro sócio, porque ele ganha tanto quanto nós. Né? E ele tem que saber o que se passa na minha empresa tanto quanto nós. Antigamente, quando eu comecei, era nota no papel, a gente tinha no máximo magia, que era, né? Eu tô falando já da minha área, na área fiscal, né? Na área estadual, mas não tínhamos aí tantas informações para o governo. As fiscalizações era de bater nas empresas, pegar livro, né? Ficar lambendo nota, como a gente dizia. Agora não é mais. É tudo em tempo real, é cruzamento de informações, é muito rápido, assim. Então, o risco hoje de não ter uma consultoria é enorme. Falasse agora no governo, eu lembrei, não sei se poderia comentar sobre, a gente até tem um curso novo agora, que seria de índices para municípios, né? Da importância de se contribuir para o município. Poderia falar um pouco sobre o porquê que a gente deveria, né, pensar em ajudar os nossos municípios, né? Porque hoje em dia a gente passa o olhar nisso e não pensa em contribuir, o porquê, os benefícios, né? Sim. Poderia explicar um pouquinho? Eu acho que assim, né? Primeiro porque o município, eles fazem essa divisão, né, da arrecadação e é importante a gente entender aonde está indo o nosso dinheiro também, né? E toda essa questão das melhorias mesmo nas nossas cidades, se a gente recolhe, por exemplo, ISS para um município errado, né? Eu sou prestadora de serviço, meu estabelecimento está aqui em Porto Alegre e eu não sabia que, por exemplo, o ISS devia ser recolhido para o local da prestação, né? Ou seja, num outro município. Se eu não faço isso de forma correta, né? Quem vai ganhar é quem vai arrecadar, né? Quem vai ter vai usufruir das benesses desse recolhimento é o município errado. E aí eu perco em infraestrutura, eu perco em saúde, eu perco em... E fora que eu também posso ser autuado se eu recolher equivocadamente, né? Então, o ISS. Então, sim importante a gente entender, recolher corretamente, para o município correto, e a gente precisa participar ativamente nessa fiscalização também, porque quem colhe os frutos depois somos nós, né? Perfeito. Para a gente encerrar, então, né, já que nós prestamos, né, a consultoria, para o pessoal entender um pouquinho mais, né, quanto às palavras sobre a Fisconet, como que a gente pode contribuir, né, e deixar o pessoal mais preparado realmente com tudo isso que você falou, quais são, assim, as características que eles devem buscar, né, numa empresa, né, porque existe muito mercado, né, muitas consultorias, mas por que escolher a Fisconet? Ou o que eles precisam levar em consideração na hora de decidir qual empresa, né, vai ser aquele braço direito que vai estar ali prestando aquele serviço e aquela consultoria. Sim. Olha, se eu fosse escolher uma consultoria, de fato eu ia escolher aquela consultoria que tem os profissionais mais qualificados, tá? Eu não ia escolher uma consultoria, porque tem os consultores mais queridinhos, porque ela é um amor, tá? É óbvio que todo mundo quer ser bem tratado, ninguém, né, quer ser hostilizado, ou é óbvio que não, isso é primordial, né? Isso é a regra básica, mas não adianta ser o consultor mais simpático e ele não ter
preparação, ele não ter uma boa bagagem, ele não ser uma pessoa que se dedica, que estuda, entendeu? O que agrega muito aos nossos consultores é o fato de que a maioria ministra cursos, então isso te traz também muito para a linha de frente, né? Tá sempre em busca de novas alternativas para o teu dia a dia. Então eu acho assim, ó, para mim, de fato, se eu não estou puxando a brasa pro meu assado, como diz no sul, né? Mas sim, eu penso, eu vou abrir uma empresa. Eu quero quem? Eu quero mais querido ou eu quero melhor? Não, eu quero melhor. Eu quero melhor. Então, ter pessoas que já estão no mercado há bastante tempo, pessoas com nome, pessoas que têm um reconhecimento nessa área. Então, a gente vê aí nomes muito fortes que estão conosco, né? Nós temos o Dr. Flávio Danelon, que trabalhou na IOB durante muitos anos, foi coordenador também. O Dr. Edmilson Braga, que dá cursos aí no Brasil todo, fantástico. O Dr. Eduardo, da área fiscal, e tantos outros. Enfim, se eu começar a citar aí os nomes de cada um, eu vou fazer injustiça, né? Porque tem muita gente boa aí conosco. Há muitos anos. E eles têm mais de 10 anos, né, de conhecimento, assim, mas o experiência. O Dr. Flávio tá, 30 e poucos anos. 30 e acho quase 40 já. Nossa, ele é, como a gente diz, é um monstro. Ele é formado em contabilidade, direito, pós-graduado, enfim, a doutora Sheila também. Enfim, né, eu acho que isso aí é rasga-seda. Mas eu, de fato, assim, é importante ter um bom site. Sim, muito importante. E a gente investe em tecnologia, em novas ferramentas, busca o que tem aí no mercado. Lógico, nem sempre a gente consegue desenvolver todas que nós gostaríamos, mas a gente faz o que a gente melhor pode fazer com os recursos que nós temos. Mas independente de um bom site, independente de qualquer coisa, eu acho que qualidade técnica, não, isso é imbatível. Isso de fato não tem preço, porque vai segurar o nosso empreendedorismo, vai fazer com que eu faça as coisas corretamente, vai fazer com que eu tenha segurança para sair da minha zona de conforto. Então eu preciso de um pessoal muito qualificado, de fato. Perfeito. Então acho que é isso. Então acho que encerramos por hoje, né? Esse podcast. Inclusive, até antes da gente encerrar, aproveitando, vamos falar um pouquinho do teu curso também, do Integrado, claro, né? Claro. Que se puder explicar um pouco mais, até a títulos de conhecimento, foi tu mesma que criaste esse curso, né? Foi. Então se puder falar um pouquinho antes, eu já quase ia esquecendo, foi, né? Sim. Que a gente tá aí com um lançamento, desculpa te cortar, não, só claro. Poder explicar então pro pessoal, porque a gente vai ter na próxima semana, no dia 27, das 19h30, se eu não me engano, eu vou botar aqui embaixo na tela para o pessoal ficar sabendo. Isso. E aí pode te passar a palavra, então, por favor. Na verdade, esse treinamento, ele é um curso também extensivo, né? Ele também tem 13 encontros. Ele foi criado porque eu terminei um treinamento e uma aluna veio falar comigo e disse assim, ó, é o terceiro analista de vocês, nós fizemos 3 cursos de especialização, né, que a gente chama de o analista fiscal, o analista departamento pessoal e o analista contábil e federal. Então, assim como a consultoria é dividida, nós temos esses 3 cursos de extensão, né? E uma aluna veio no final do curso e disse assim, é o terceiro analista que eu estou encerrando e agora eu acho que eu consigo emitir a minha nota fiscal com os impostos das 3 áreas. E eu disse, poxa vida, se o objetivo dela era emitir a nota, poxa, por que ela precisou passar pelos 3 analistas? Ela não tá assim querendo se profissionalizar, ela não estava querendo iniciar numa área, ela só queria saber emitir a nota. E eu disse, poxa, daqui a pouco a gente pode integrar os 3, fazer o chamado analista integrado, e para quem faz os nossos treinamentos entende o porquê desse nome, né? Lógico que a gente colocou um nome que é um curso de especialização em retenções de impostos, analista integrado. Porque quem fez os nossos sabe que a gente está integrando os 3. E
de fato, a pessoa vai emitir uma nota de serviço que vai ter ISS, que vai ter INSS, que vai ter impostos federais. Depois ela vai vender uma mercadoria que vai ter o ICMS, que pode ter retenção ou não também, né? Que pode ser que tenha algum imposto, o INSS, o Fundo Rural, no caso, né? E que pode ter os impostos federais em algumas situações. Aí tem algumas operações do Simples. O que tem em comum com as 3 áreas, a parte do Simples Nacional, né? E por fim, as obrigações acessórias, o emitir, o SPED, magia, né? Preencher, enviar, enfim, a FD Contribuições, o E-Social. Então, o que tem em comum dos 3 que é um aluno, que um participante possa fazer sem precisar passar pelos 3 analistas, caso ele já tenha conhecimento, isso é importante, né? Que ele já tenha conhecimento e o objetivo dele seja só a prática, só esse dia a dia. Tá bem mais resumido, então, bem mais direcionado, resumido, né? Bem mais direcionado para essa fogueira diária aí, né? Da área. Perfeito, então acho que é isso. Consegue passar um descontinho aqui para quem estiver assistindo? Especial, a gente faz um códigozinho ali. Claro! O pessoal comenta, quem comentar o podcast, vou postar uma hashtag legal, né? Isso! Eu ia linkar com o teu nome, mas agora me fugiu, assim. Mas que com o Herbert a gente fez o podcast Fisconet, hashtag podcast Fisconet. A gente pode fazer hashtag cursos Fisconet ou hashtag curso alguma ou vamos coisa. colocar o cupom de desconto Paula 23 de 2023. Isso, poderia ser. Então comenta aqui embaixo, hashtag Paula 23, referente ao ano de 2023. Hashtag Paula 23 para conseguir um desconto aí especial para esse curso de integrado de retenção de impostos. Perfeito. Tá bem? Perfeito. Então tá, obrigada Paula mais uma vez, né, por esse segundo dia de gravações. Inclusive, a partir de agora a gente vai vir com novos conteúdos, onde a Paula vai aparecer bastante aqui no canal também, trazendo conteúdos para vocês. Quem quiser comentar aí também o que vocês gostariam de ver por aqui ou tirar alguma dúvida, eu né? acho ótimo, assim, daqui a pouco querem algum assunto específico, não pode ser algum assunto técnico, né, da área fiscal, pode ser, ou de outras áreas também, a gente traz aí outros profissionais, ou daqui a pouco assim, né, qualquer coisa, tu cozinha, o que tu costuma fazer para agilizar o teu dia, tu estudas enquanto toma banho, sei lá, entendeu? Eu acho assim que hoje em dia, às vezes a gente procura ouvir coisas mais técnicas e tem momentos em que a gente quer entretenimento. Exato, tem momentos algo mais leve, né? Exato. Então, acho que se alguém teve alguma identidade aí, eu acho que quando a gente ouve as pessoas na vida real, né, falar, a gente se identifica muito. Então, eu, de fato, influenciei, sim, muitas pessoas nessa minha questão, mãe, esposa, atleta, empresária, né, filha. Eu tive minha mãe doente, meu pai também foi doente, os dois já faleceram e eu cuidei dos dois, trouxe... Não foi nem 1% que o pessoal viu aqui, né? E muita coisa por tem trás. muita coisa. Então, assim, qualquer assunto, eu tô à disposição para falar, adoro mesmo. Maravilha, então, muito obrigada mais uma vez, a gente fica por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.